Nacional. O cerco é o principal alvo da guerra. Tanques e soldados americanos entram pela primeira vez em áreas residenciais de Bagdá. A guarda republicana de Saddam sofre intenso bombardeio na periferia da capital. Mas o ministro iraquiano diz que as tropas inimigas estão a quilômetros de distância. A Cruz Vermelha Internacional alerta para uma tragédia. Hospitais recebem mais de 100 feridos por hora nas áreas de combate. E os Estados Unidos anunciam um novo governo no Iraque já a partir de terça-feira. Pneumonia asiática, número de casos passa de 2.600 em todo o mundo. No Brasil, paciente inglesa vai ficar internada mesmo que receba alta. Futebol, a rodada de gols pelo Campeonato Brasileiro. E na Fórmula 1, Rubens Barrichello levanta a torcida e larga na frente no Grande Prêmio do Brasil. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Tropas americanas entraram hoje em confronto com a Guarda Republicana do Iraque na periferia de Bagdá. O combate de 3 horas deixou mortos e feridos. Foi a primeira vez que soldados da coalizão entraram em bairros residenciais da capital iraquiana. Mas o centro de Bagdá continua sob controle das forças de Saddam Hussein, como mostram os enviados especiais da TV Globo à região do conflito, Sérgio Guios, Eric Hart e Marcos Uchoa. Qual é a verdadeira Bagdá? Esta, sitiada pelas tropas americanas com quartéis da Guarda Republicana sob o fogo dos tanques? Ou esta, à beira da normalidade, em que a população sai às ruas, lê os jornais e tenta levar a vida? A guerra de informação que se vê desde o começo do conflito é agora também uma guerra de imagens. As redes de televisão do Ocidente mostram as forças americanas num bairro residencial da capital iraquiana. Apesar das ruas desertas, o cenário urbano não deixa dúvida. Chegar a Bagdá, os americanos chegaram. Os soldados americanos não ocuparam nenhuma nova posição. A incursão visou mais testar as forças iraquianas e, de certa maneira, desmoralizar o regime. Tudo aconteceu entre 5 e 8 da manhã. Um coronel americano disse que só perdeu um homem na luta, mas que cerca de 1.000 iraquianos morreram. Não se sabe como ele chegou a esse número. Não foi um ataque ao coração da cidade, como anunciado pelo comando militar no Catar. No máximo, à altura dos joelhos. No centro da cidade, de onde o ministro da Informação do Iraque concedeu entrevista ao vivo, no começo da tarde, se tinha uma perspectiva diferente. Mohammed al-Sahaf disse que os americanos mentem, que divulgam imagens falsas e que ainda estariam a 35 quilômetros de Bagdá. Mas antes, ele tinha dito que o inimigo tinha sido derrotado e que o aeroporto era um cemitério para os invasores. Mesmo com as tropas da coalizão ainda distantes do centro da cidade, a presença delas já se faz perceber nos hospitais. De cada 3 feridos que chegam aos setores de emergência, 2 foram atingidos na batalha pelo controle do aeroporto. Um é civil. A Cruz Vermelha Internacional diz que a cada hora, 100 novos feridos dão entrada nos hospitais. Muitos estão sem água e sem luz. E é por isso que tanta gente entra nos hospitais de Maca e sai assim. Este é um cenário que só deve piorar. O ministro da Informação iraquiano voltou a conclamar a população a resistir. Ele estava lendo uma mensagem de Saddam Hussein, que encontrou eco nas milícias paramilitares. Fiéis a Saddam Hussein, os milicianos preparam a defesa da cidade, cavando trincheiras e erguendo barricadas. Estes soldados iraquianos apresentam um pequeno troféu de guerra, a jaqueta que seria de um militar americano capturado no combate pelo aeroporto. Nós o pegamos, ele está na prisão. Nessa guerra de propaganda, as imagens da TV são cruciais. E para as tropas americanas provarem que estão conquistando Bagdá e evitar esse disse-me-disse, elas vão ter que mostrar lugares reconhecíveis da capital do Iraque, o equivalente a essas torres aqui do Kuwait. Assim, até o ministro de Informação vai ter que se curvar à força dos fatos. Nós vamos agora ao vivo à cidade do Kuwait, onde o correspondente Marcos Uchoa tem as últimas informações sobre a guerra.
O Shoa, ontem nós vimos aquelas imagens de Saddam Hussein passeando pelas ruas de Bagdá. Há alguma novidade sobre o paradeiro do ditador iraquiano? Sandra, Bagdá voltou a ser bombardeada na área próxima ao aeroporto, exatamente nas posições iraquianas que ainda enfrentam os americanos. E uma volta também, uma imagem que está se repetindo nos últimos dias, uma das poucas armas que os iraquianos ainda têm. Imagens de Saddam Hussein com seus filhos Uday e Qusay. Essas imagens você vê são também ao lado de alguns líderes militares, você vê também o vice-presidente iraquiano, o Yassin Hamadan. Mas não se sabe, obviamente, quando elas foram gravadas. Essa dúvida continuará provavelmente a guerra inteira. Do lado de cá, particularmente os americanos não acreditam que essas imagens são atuais, mas também, de certa maneira, os iraquianos também não acreditam nas imagens dos soldados americanos passeando por Bagdá. Essa é a guerra de propaganda de qualquer maneira. De qualquer maneira, vamos ver no futuro, só breve, quando vai se saber o que é de verdade no final das contas. Heraldo. Para a tomada de Bagdá, o comando militar americano está usando a mesma estratégia que as tropas britânicas adotaram em Basra, segunda maior cidade do Iraque. Os britânicos encontraram dentro deste galpão 200 caixas com sacos repletos de ossos humanos. São de pessoas que morreram há anos e ainda não foram identificadas. O regime de Saddam Hussein é acusado de ter massacrado milhares de xiitas na região de Basra há 12 anos. Estes poderiam ser restos mortais das vítimas. Numa incursão em Basra, os britânicos derrubaram uma estátua de Saddam Hussein. Mas a cidade, que é a segunda maior do Iraque, com quase 2 milhões de habitantes, ainda não se rendeu. O cerco a Basra serve de exemplo para o sítio de Bagdá pelos americanos. Os britânicos fazem incursões para atacar pontos estratégicos e pressão para obrigar os iraquianos à rendição. Mas evitam uma invasão maciça, que poderia causar a morte de muitos civis e baixas entre as forças anglo-americanas. Hoje, a incursão de uma coluna de tanques americanos até Bagdá foi um exemplo disso. Segundo o porta-voz do comando no Catar, os tanques encontraram resistência em alguns bairros, mas foram bem recebidos em outros. As forças iraquianas estão escondidas em áreas residenciais e bunkers subterrâneos. Os americanos esperam provocar uma resposta dessas forças e aí destruí-las. A Força Aérea iniciou hoje uma operação de suporte ao combate urbano. É a estreia em Bagdá de uma nova estratégia. Em vez dos bombardeios maciços dos últimos dias, ataques de apoio às forças terrestres. Nos próximos dias, segundo o Pentágono, essas incursões vão buscar os pontos fracos da defesa iraquiana. O plano é eliminar os bolsões de resistência, incentivar civis a saírem da cidade e levar ajuda aos que ficarem. O presidente Bush disse hoje em seu programa de rádio que navios americanos estão a caminho do Iraque, levando comida suficiente para alimentar Bagdá durante um mês. As forças anglo-americanas e os iraquianos se preparam para a batalha final por Bagdá. Uma batalha que terá uso intensivo de fuzis e metralhadoras. As tropas americanas abrem novas frentes de batalha nos arredores de Bagdá. Ao sudoeste está a 3ª Divisão de Infantaria do Exército. Em direção ao sudeste da capital iraquiana, segue a 1ª Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais. E pouco acima, outra unidade de fuzileiros. Ao norte, forças especiais controlam a rodovia que liga Bagdá a Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein. Neste sábado, os homens da 3ª Divisão partiram deste ponto, aproximaram-se da região central e voltaram para o aeroporto, depois da intensa troca de tiros. Eles portavam fuzis M16, versão militar do AR-15. Os iraquianos contra-atacaram com fuzis AK-47, 2 armamentos bem conhecidos por traficantes brasileiros. Uma bala de fuzil alcança até 2,5 vezes a velocidade do som. Percorre quase 1 quilômetro em apenas 1 segundo. A velocidade é tão grande que a bala perfura uma parede de tijolos, podendo matar um morador que busca proteção dentro de casa. Tropas americanas e forças da resistência também dispararam tiros de metralhadora na batalha de hoje em Bagdá. Um risco ainda maior para a população. Rajadas de metralhadoras são mais letais do que balas disparadas por fuzis.
Os Estados Unidos anunciaram hoje que pretendem estabelecer os primeiros estágios de uma administração civil para o Iraque já na próxima terça-feira. Alguns dos futuros dirigentes do país já estão no Kuwait, à espera de uma ordem para cruzar a fronteira. Os Estados Unidos pretendem dividir o Iraque pós-Saddam Hussein em 3 setores. O norte e o sul serão administrados por 2 generais aposentados. A região central vai ficar a cargo da ex-embaixadora americana Bárbara Boldini, que já está sendo chamada no governo Bush de prefeita de Bagdá. Toda a carreira diplomática dela foi feita na Península Arábica e no sudoeste asiático. O mais cotado para o cargo estratégico de ministro da Informação é o ex-diretor da CIA, James Woolsey. Assim que as condições de segurança permitirem, a equipe vai se instalar no sul do Iraque e uma das prioridades é restabelecer o sistema de comunicações. Todos vão trabalhar sob as ordens do general aposentado Jay Garner, que será o administrador civil do Iraque, subordinado apenas ao comandante-geral da guerra, o general Tommy Franks. O plano prevê que a equipe de transição passe o comando para um governo formado por iraquianos em 3 meses. E os iraquianos exilados devem ter um papel acessório, apenas como conselheiros em alguns setores. Na escolha dos principais nomes do governo de transição que pretende reinventar o Iraque, o Pentágono teve mais influência do que o Departamento de Estado. Alguns nomes são uma escolha pessoal do vice-secretário de Defesa, Paul Wolfowitz, um dos homens mais influentes do governo Bush. E em mais uma disputa interna ainda não resolvida com o secretário de Estado, Colin Powell, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, quer que a ONU tenha um papel secundário na reconstrução do Iraque. Os Estados Unidos estão enfrentando críticas da comunidade internacional por assumirem papel de liderança no pós-guerra do Iraque em lugar das Nações Unidas. Na segunda-feira, o presidente Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair vão se reunir na Irlanda do Norte para discutir a guerra e o futuro do Iraque. Em instantes, os efeitos da devastação causada pelo acidente ecológico em Minas e no Rio de Janeiro. E a pneumonia asiática faz mais vítimas no mundo. Fogo amigo. O incidente mais grave ocorreu no norte. Um F-15 disparou uma bomba contra americanos e curdos. 18 pessoas morreram na hora. Na sexta-feira passada, combatentes dos Estados Unidos chegaram ao subúrbio de Bagdá. Eles caminhavam pelo saguão do aeroporto internacional. No mesmo dia, a imagem de Saddam Hussein foi divulgada pela TV iraquiana. O aeroporto foi usado como base de operações. Depois, prédios da região central foram tomados como o Palácio Republicano. Do outro lado do Rio Tigre, as vítimas foram jornalistas. E mais ataques aos prédios do governo, como os Ministérios da Informação e do Planejamento. 21 dias depois, o mundo via ao vivo pela televisão o centro de Bagdá ocupado por soldados americanos. Um símbolo do fim do regime de Saddam Hussein. Nesses 21 dias, 12 jornalistas mortos, vários feridos e 2 desaparecidos durante uma emboscada. Na cobertura da guerra, muitos sustos e a imagem símbolo. O sangue de um cinegrafista britânico tinge o cenário de mais um caso de fogo amigo, disparado por americanos. Daqui a pouco, a queima de documentos na embaixada iraquiana em Brasília. E o paradeiro ainda incerto de Saddam Hussein. Hoje vamos ver que pelo 31 você fala 3 minutos com uma cidade do Brasil ou do mundo e ganha mais um na mesma ligação. Siga o exemplo. Sua tia mora longe. Você liga para ela pelo 31, fala 3 minutos e ganha mais um na mesma ligação. De novo, a cada 3 minutos você ganha mais um na mesma ligação. Vamos repetir mais uma vez. Você fala 3 minutos e ganha mais um na mesma ligação. Claro que eu precisei. Não era de muito, era pouco, mas era um pouco que me tirava o sono. Então, dependendo da maneira que você é recebido, é mais fácil de você se abrir, explicar o seu problema. Na Zogby foi bacana porque a pessoa era simples, era gente como a gente. O bacana é isso, né? Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é rico, se é pobre, você tá precisando, você explica qual é o seu problema e, estando dentro dos padrões,
eles emprestam. Precisou de dinheiro? Passa na Zog. É rápido, é simples e é fácil. Eu garanto. O dia a dia do trânsito exige muito do seu carro. Por isso, ele precisa de máxima proteção. A nova gasolina Shell V-Power tem uma exclusiva fórmula redutora de desgaste que protege e melhora a resposta do motor quando você mais precisa. Só mesmo a Shell para oferecer tanta proteção para o seu carro. Amanhã, a grande família está de volta. Nossa, Marilda, você tá um abuso de poder com esses peitos. Nenê anda com medo da concorrência e agora tá pensando em dar uma turbinada no visual. É, fica mais atraente, vira outra pessoa. Mas esse maridão ainda vai ter muita dor de cabeça com essa história. Que isso? Algum problema? Claro, Nenê. 2. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas. Nineuzinho, relaxa. O que é bonito é pra ser visto. Vamos curtir a volta da grande família. Vamos falar agora ao vivo através do videofone com o repórter Marcos Uchoa na cidade do Kuwait. Boa noite, Uchoa. Boa noite, Fátima. Oficiais americanos disseram para a televisão americana, CNN, que os combatentes iraquianos estariam fugindo, deixando o equipamento militar praticamente intacto, inclusive tanques em perfeito estado. Só estariam levando suas armas e estariam se misturando à população civil. De qualquer forma, o relatório do Serviço de Inteligência diz que são 28 mil paramilitares que eles estão calculando que estariam dentro de Bagdá. Só uma dúvida permanece. Qual terá sido o destino de Saddam Hussein? Saddam Hussein está vivo, garantiu o líder da oposição iraquiana, Ahmad Shalabi. Ele teria fugido para Bakuba, ao norte de Bagdá. Para a televisão libanesa, Saddam estaria na embaixada da Rússia. O governo russo desmentiu. Os americanos acham que se ele ainda estiver vivo, pode tentar fugir para Tikrit, onde nasceu. Or he's incapacitated. Or he's healthy and cowering in some tunnel somewhere. Saddam pode estar morto, ferido ou escondido em algum túnel, resumiu o secretário de Defesa americano Donald Rumsfeld. Segundo a CIA, Saddam teria construído uma rede de túneis no subterrâneo de Bagdá, ligando o centro ao aeroporto. O maior bunker teria custado 70 milhões de dólares. Este engenheiro iugoslavo desenhou o bunker. Na Guerra do Golfo, há 12 anos, os americanos tentaram destruir o esconderijo com mísseis. Ele só tremeu, diz o engenheiro. Esta semana, os americanos atacaram uma casa no subúrbio de Bagdá. Mas ninguém sabe se Saddam ainda estava lá. A Força Aérea usou bombas que atingem uma profundidade de 30 metros ou perfuram até 6 metros de concreto antes de explodirem. O governo Bush diz que agora não importa se Saddam ainda está vivo. O presidente não quer repetir no Iraque o que aconteceu no Afeganistão. Em setembro de 2001, Bush prometeu pegar Osama Bin Laden vivo ou morto. E até hoje, os americanos não sabem onde ele está. O governo brasileiro quer que a ONU participe diretamente da reconstrução do Iraque. Hoje em Brasília, chamou a atenção a fumaça que saía da embaixada iraquiana. Parecia um gesto de desespero. Funcionários da embaixada do Iraque em Brasília ateavam fogo em papéis. Era meio-dia, hora em que as TVs mostravam Bagdá tomada. Ninguém quis informar que documentos estavam sendo queimados. A presença de nossa equipe irritou este iraquiano, que tentou impedir a gravação das imagens. Por quê? Vamos lá. Desde o início da guerra, a segurança no setor de embaixadas foi reforçada. Mais de 1.500 homens, 24 horas por dia. Manifestantes protestaram na esplanada, mas ninguém chegou perto da embaixada americana. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse hoje que já conversou com o secretário de Estado americano Colin Powell. O Brasil apoia a reconstrução do Iraque desde que o processo seja liderado pela ONU, que pode promover a estabilidade da região. Mas se o processo for comandado pelas forças aliadas, diz o ministro, o Brasil terá que avaliar. O mercado financeiro reagiu com cautela à tomada de Bagdá e já se ocupa do cenário pós-guerra. Segundo o FMI, o mundo crescerá menos do que o previsto este ano. As bolsas americanas fecharam em queda. Aqui a Bovespa também caiu.
e o dólar em alta foi cotado a R$ 3,195. Prisioneiros de guerra exibidos ao mundo como troféus, expressões de desamparo e de pavor, de aflição. Na guerra do Iraque, americanos, britânicos e iraquianos desrespeitaram a Convenção de Genebra, que protege soldados capturados desse tipo de humilhação. O Comando Militar dos Estados Unidos informou hoje que 7.000 iraquianos são prisioneiros de guerra e que, além da soldado Jessica Lynch, mais 2 soldados americanos foram resgatados na periferia de Bagdá. Daqui a pouco, novas informações sobre a guerra. Depois, no intervalo, o pacote do governo para a habitação. O reajuste salarial dos servidores. E o novo desafio dos traficantes ao poder público no Rio. Açúcar doce, quilo 1,04. Café pilão, pacote de 500 gramas, R$ 2,95. Coxa com sobrecoxa de frango a granel, quilo só R$ 2,45. Aproveite! Especial de abril Carrefour, compromisso com o menor preço. Aí eu tava na praia com a Fê quando... Vila, dá pra largar o telefone que eu preciso ligar? Ai, peraí, Juca, meu pai. Ô, pai, sabia que se você assinar o Globo com aquele montão de colunistas e cadernos que você adora, leva 30% de desconto e ainda ganha um telefone com linha e tudo? Liga, pai, assina. Mas, hein, Índio, Vila, dá pra largar o telefone que eu preciso ligar pro Globo? Ai, eu ganhei um telefone. Assine o Globo, 2534-4344 e ganhe um telefone com linha e tudo. Prefeitura competente que trabalha sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Mais esporte, atividades para os jovens de ocupar, sem parar, sem parar. Vila Olímpica mudou minha vida, a dos meus filhos. E com ela tenho uma esperança de um futuro melhor para as crianças. Fazer aqui, nosso Rio vai brilhar e ganhar sem parar, sem parar. Prefeitura que sabe administrar, realiza de verdade. Sem parar, sem parar, sem parar. Mulheres apaixonadas. César não consegue tirar Helena da cabeça e isso pode acabar ameaçando o seu casamento com Laura. Eu acho, Laura, que nós estamos precipitando as coisas. Às vezes eu tenho a sensação de que você está se sentindo na obrigação de se casar. Vou aproveitar para viajar, descansar. Não quero que você se sinta obrigado a nada. Nesta quarta, depois do Jornal Nacional, Mulheres Apaixonadas. O menino chinês que estava internado em Campinas com suspeita de ter contraído a pneumonia asiática deixou hoje o hospital. Ele e a família vão cumprir quarentena em casa, na cidade de Sorocaba. O estado de saúde melhorou, mas ainda não se sabe se ele foi mesmo vítima do novo vírus. Em São Paulo, a jornalista inglesa Sally Blower, internada desde a semana passada com a mesma suspeita, vai ter alta amanhã. Por telefone, ela disse que está se sentindo bem. Contou que no começo teve medo, mas que os médicos e as enfermeiras a ajudaram a superar a fase mais difícil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um novo programa de financiamento da casa própria. Este ano, o governo pretende investir 5 bilhões e 300 milhões de reais para beneficiar 359 mil famílias. Desse total, 3 bilhões e 400 milhões de reais vão financiar imóveis novos. 1 bilhão e 100 milhões de reais serão destinados à compra de imóveis usados. 660 milhões vão financiar reformas em 93 mil moradias. 67% dos recursos vão para famílias com renda de até 5 salários mínimos. Para a classe média, a Caixa está reservando 550 milhões de reais para financiar imóveis na planta ou em construção. O governo explicou hoje a forma e os índices de reajuste salarial do funcionalismo federal. Os sindicalistas receberam a notícia pelo ministro do Planejamento. O reajuste, retroativo a janeiro, é de 1% para servidores públicos civis da ativa, aposentados e pensionistas, incluindo os do Legislativo e do Judiciário. Em maio, serão incorporados aos salários dos servidores do Executivo R$ 59,87. O aumento total vai variar de 1,81% para salários maiores a 13,23% para salários menores. O nosso índice salarial, ele está num índice
em torno de 46,95%, e nós entendemos que não alcançou os nossos objetivos. É absolutamente incompatível com o que se esperava de um governo que, afinal, se elegeu com um discurso a favor dos trabalhadores em geral. O reajuste vai ser depositado na conta bancária dos servidores em junho. Para o ministro do Planejamento, o reajuste foi o possível num ano de orçamento apertado. Custou para o governo encontrar uma fórmula que pudesse, com pouco dinheiro, contemplar melhor os servidores. Eu anuncio com satisfação esses patamares, porque me parece que são reajustes satisfatórios. Hoje, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Kenneth Rogoff, elogiou a política econômica do Brasil. Disse que o país forma equipes econômicas de primeira linha com a mesma facilidade com que monta times de futebol campeões. Sobre o governo Lula, Rogoff disse que o desempenho inicial tem sido muito bom. O Ministério das Comunicações alertou hoje a população para um golpe, a clonagem de telefones fixos. O bandido se faz passar por funcionário de uma empresa telefônica. Pede que o usuário digite o CPF e o número da identidade para atualizar o cadastro. O bandido volta a ligar. Avisa que clonou o telefone e tem informações sobre parentes da vítima. Para mantê-la sob pressão, os criminosos ligam com frequência, inclusive de madrugada. Com medo, a maioria não denuncia. Os bandidos ficam livres para agir sem ser grampeados pela polícia. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a conta telefônica de uma das vítimas de clonagem chegou a R$300 mil, com centenas de ligações para o exterior em conexões do tráfico de drogas. Por enquanto, só há registro do golpe no Rio de Janeiro, mas o governo suspeita de ação em outros estados. A Polícia Federal já foi acionada. O objetivo é chegar rapidamente aos autores desses delitos para impedir que a população fique vítima desse tipo de achaque dentro da sua própria casa. Para denunciar o crime, a vítima não precisa ir à delegacia. O cidadão deve ligar para a companhia telefônica e registrar a ocorrência. Terá um número de registro da ocorrência. E para por aí, porque a partir daí somos nós que vamos agir. 2 policiais mortos, ônibus incendiados, ataques a uma universidade, uma lanchonete, um shopping. A madrugada no Rio de Janeiro teve novas ações de terror promovidas por traficantes. 11 horas da noite, o primeiro ataque. Na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio, 3 bandidos botaram fogo neste ônibus. Os passageiros conseguiram sair e ninguém se feriu. 2 da madrugada, uma granada foi lançada na porta do maior shopping da Zona Sul, atingindo uma van e a fachada do prédio. 4 horas da manhã, outro ataque. Na Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso ao Rio, pelo menos 20 homens incendiaram um ônibus. Um encostou o revólver na minha cabeça, olha, se ninguém reagir, não vai acontecer nada, mas se qualquer coisa, vão matar todo mundo aqui. A poucos metros de distância, um carro também foi queimado e um corpo carbonizado. Quase na mesma hora, em Santa Cruz, na Zona Oeste, traficantes atearam fogo no micro-ônibus, metralharam uma universidade e destruíram os vidros de uma lanchonete. E 2 policiais militares foram assassinados quando patrulhavam esta rua no subúrbio. 2 horas antes do início das ações criminosas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio, o Serviço de Inteligência da Polícia conseguiu informações de que as ordens para os ataques às ruas da cidade estavam partindo de presos aqui do conjunto de penitenciárias de Bangu. A partir daí, foi montada uma grande operação de revista nas celas. Os ataques dos bandidos coincidem com o início da greve dos agentes penitenciários e o fim das regalias dos presos em Bangu. Vamos continuar com o rigor que nós estamos adotando na segurança pública e também nos presídios, e nós não vamos nos intimidar, não vamos aceitar ameaças e não vamos conversar com bandido. Até o fim da tarde, 9 ônibus tinham sido queimados. Uma empresa determinou que mais de 100 carros fossem recolhidos à garagem por falta de segurança para circular. A senhora de 72 anos que estava presa em Fortaleza, no lugar do filho, voltou para casa agora há pouco. Por decisão da Justiça, a prisão será domiciliar. Dona Maria Santana ficará livre se for paga a pensão alimentícia que o filho deve à neta dela. Quinta-feira de chuvas em grande parte do Brasil. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas em quase todo o país. Chove no sul e na área escura do mapa. O dia fica ensolarado no Nordeste. Nas outras regiões, sol e pancadas de chuva. Mínima de 14 graus em Porto Alegre e máxima de 33 graus em Teresina.
O resultado do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 pode ser modificado depois de amanhã pela Federação Internacional de Automobilismo. A corrida foi encerrada depois do acidente do espanhol Fernando Alonso. Os fiscais julgaram que a prova terminou na volta de número 55. Como o regulamento determina que a classificação final seja a da antepenúltima volta, o finlandês Kimi Raikkonen foi declarado vencedor. A dúvida é se os fiscais erraram, se o Grande Prêmio já estava na volta seguinte. Se isso for confirmado, a federação dará a vitória ao italiano Giancarlo Fisichella. O Corinthians está na Bolívia para enfrentar o clube The Strongest pela Libertadores e esta noite também tem jogos pela Copa do Brasil. O futebol na Globo começa logo depois de Mulheres Apaixonadas. Lula e o dólar. Que bonitinho, tão pequenininho. Mas quando você crescer, o que você vai fazer, hein, Jorge? Fala, Jorge. Hein, Jorge? Te conheço, Jorge. A seguir, os preparativos para a reconstrução do Iraque. E as últimas informações do dia em que americanos e britânicos ocuparam 1/5 de Bagdá. Futebol 2003, oferecimento Rainha System, esporte no limite do prazer. Brahma, refresca de pensamento. Volkswagen, Gol, só pode ser ele. Coca-Cola, essa é a real. E Banco Itaú, feito pra você. Deixaram essa conta na minha porta. Acho que é sua. Bem que eu podia receber a conta sempre assim. Assim não dá, mas diferente das operadoras locais, com a Embratel você escolhe como receber. Separado, só com as ligações do 21 ou na conta das ligações locais. Amor, quem é que tá aí com você? É a Ana Paula Rose. Ah, é? Então fica com ela aí, que eu fico com o Janequine aqui. Pronto, dona. Mais alguma coisa? Conta separada ou conjunta com a operadora local. Com o 21, você pode. Venha viver momentos calientes em Kubanacan, o misterioso país del amor. Pacotes promocionais com tudo que você sonhou. Quartos duplos, triplos ou quádruplos. Venha para Kubanacan a partir de maio. Embarques diários às 7 da noite. Uma nova gravação atribuída a Osama Bin Laden foi divulgada hoje pela agência de notícias Associated Press. Não há comprovação se a voz é mesmo do chefe da rede terrorista Al-Qaeda, nem quando e onde foi feita a gravação. Bin Laden diz que não é segredo que o ataque à capital do Iraque é um caminho para agredir a Síria, Irã, Egito e Sudão. Ele explica que a aliança Bush-Blair é para destruir o Islã. Compara a aliança anglo-americana aos acordos secretos de Grã-Bretanha e França que redesenharam o mapa político do Oriente Médio depois da Primeira Guerra Mundial. Cidade do Kuwait ao vivo, pelo videofone, as últimas informações da guerra com Marcos Uchoa. A preocupação com a violência e a pilhagem em Bagdá está fazendo as tropas americanas queiram dobrar seu contingente na capital. Eles teriam de 10 a 15 mil, eles querem dobrar esse número e nas próximas 24 horas, no máximo em 2 dias. O vice-presidente americano Dick Cheney anunciou uma reunião para sábado na cidade de Nasiriyah de representantes do povo iraquiano para discutir a reconstrução do país e a formação de um novo governo. O líder iraquiano da oposição Ahmed Shalabi cobrou a presença do general americano Jay Garner em Bagdá. Bagdá está sem água e luz e já falta comida. O governo de Saddam Hussein caiu, mas ainda não há um novo governo. E o vazio no poder é um problema. Quem vai impor a ordem, ligar a luz, trazer água e comida, reconstruir o Iraque?
As forças anglo-americanas dizem que vão instalar nos próximos dias uma autoridade iraquiana interina. É o nome do governo que substituirá o de Saddam Hussein, mas só é iraquiano no nome. O comando será de militares americanos. O governo Bush promete entregar o Iraque aos iraquianos assim que for possível, mas isso deve levar no mínimo 6 meses, talvez muito mais. Ahmed Shalabi, um dos líderes da oposição iraquiana, que está na cidade de Nassíria, criticou na rede CNN a demora dos americanos em restabelecer a ordem. Um desafio para o novo governo é a recuperação da produção de petróleo. Os poços no campo de Rumaila já estão sendo recuperados pela empresa Halliburton, que foi presidida pelo vice-presidente americano. Cheney prometeu que o dinheiro da venda do petróleo será dos iraquianos. Hoje, esse dinheiro é gerenciado pelas Nações Unidas. Ainda não se sabe quem tomará o lugar da ONU. Cheney disse que a organização terá um papel importante no futuro do Iraque, mas o comando continuará sendo da coalizão anglo-americana. Novas informações sobre a guerra a qualquer momento e logo mais no Jornal da Globo. O repórter Idenilson Perim e o editor René Astigarraga, do Jornal Nacional, receberam ontem o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha. Eles representaram os repórteres Ricardo Azeredo, Wilson Kirsch e Fernando Parracho, que também participaram da série premiada sobre as fronteiras brasileiras. O prêmio foi entregue pelo rei Juan Carlos no Palácio de La Zarzuela, residência de verão dos reis da Espanha. A série sobre as fronteiras brasileiras, exibida em abril do ano passado, ganhou o prêmio Ibero-Americano, o mais importante entre 5 categorias. As reportagens mostraram a ação de contrabandistas e traficantes driblando a fiscalização. O prêmio Rei de Espanha é promovido pela agência de notícias EFE e pelo governo espanhol. Na página do Jornal Nacional na internet, você pode rever todas as reportagens da série premiada. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento TIM. Viver sem fronteiras. Assim, fisicamente e espiritualmente renovada por essa energia. E eu acho que isso acontece comigo, mas eu sinto que acontece com todas as outras, né? Mais uma informação da guerra no Iraque. No embalo da conquista de Bagdá, os Estados Unidos mandam um recado à Síria, à Coreia do Norte e também ao Irã. Aprendam com o Iraque. O governo norte-americano quer que esses países, também acusados de possuir armas de destruição em massa, usem a guerra do Iraque como exemplo e que se abram para novas possibilidades de paz. E por hoje é só. Você assiste agora ao Fala que eu te escuto. Boa noite.